Se você clicou aqui é porque você sabe que precisa aplicar a metodologia SMART na hora de fazer os seus indicadores e metas. Então não vai nem ter enrolação, nós vamos direto para essa metodologia aprender a aplicar isso na prática. Para montar um indicador, e também a mesma coisa, para a gente montar uma meta, a gente precisa seguir uma metodologia. A metodologia mais utilizada hoje no mundo é a metodologia SMART. O que é SMART? É um acrônimo, tá? Para S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de realista e T de oportuno. Então, pessoal, os nossos indicadores e as nossas metas, primeiro, elas precisam começar sendo bem específicas, ou seja, precisa ser claro, bem definido, fácil aderência, ou seja, as pessoas precisam entender e aplicar isso com facilidade. Precisa ser autoexplicável. Depois, mensurável, tem que ter critérios para medição, fatores para acompanhar o progresso da mensuração. Lembra lá que a gente vai ter uma condição que nós vamos analisar e aí a gente precisa coletar dados, a gente precisa medir isso. E isso precisa ser confiável, precisa ser acompanhado, precisa ter um processo, precisa ser transparente essa coleta de dados. Depois, precisa ser alcançável. Metas e valores possíveis de serem alcançados. Não dá para a gente botar alguma coisa que não tem como a gente alcançar, que é impossível, que a gente não vai, por exemplo, conseguir coletar os dados que a gente precisa. O que adianta eu ter um indicador que eu não vou conseguir ter dados confiáveis? Então a gente precisa ter um indicador que seja alcançável, tá? E ele precisa ser realista. Os dados precisam ser realistas, as metas precisam ser realistas e precisa ser realista ao propósito do indicador. Lembra que a gente falou lá que precisa ter meta, objetivo e precisa ter propósito? Então esse indicador e a meta, ela tem que estar alinhada a um propósito. Ela tem que estar alinhada ao objetivo fim aonde nós queremos chegar. Se não estiver, às vezes a gente não está analisando aquilo que a gente deveria. E o último é que precisa ter um prazo claro, cronogramas, data de fim e de início, tanto de coleta quanto de análise de dados. Então, se a gente obedece à metodologia SMART, nós estamos aí conseguindo garantir que o nosso indicador e que a nossa meta, ela está nos levando para o direcionamento, para a decisão que nós precisamos, tá? Quais são os principais indicadores que nós temos na manutenção? Eles vão ser separados em 3 tipos, tá? Que são os indicadores financeiros, os indicadores de tempo e os indicadores de planejado versus executado. Os indicadores financeiros estão mais relacionados a custo, investimento, CAPEX e OPEX, por exemplo. Os indicadores de tempo. Na manutenção, quase tudo vai estar focado no tempo. O tempo entre falhas, o tempo para reparar, o tempo de baixa, o tempo de perda, o tempo de indisponibilidade, o tempo de deslocamento de um técnico, o tempo para fazer a detecção de uma pane, o tempo para fazer uma requisição de material, tudo a gente vai colocar na manutenção. Os principais indicadores vão estar sempre relacionados ao tempo. Qual que é a confiabilidade do equipamento em um determinado período de tempo e assim sucessivamente. E outro também é a relação planejado versus executado. Se eu executei a quantidade de preventivas que eu tinha planejado, quantas atividades preditivas eu realizei numa parada preditiva, quantas manutenções eu executei dentro do planejado que eu tinha de tempo, de material, de custo, de uso de mão de obra e assim sucessivamente nós conseguimos montar os nossos principais indicadores, que nós podemos dividir aqui, em algumas áreas. Então nós vamos ter indicadores de manutenção mais focados para a parte de planejamento, que vão ser ali indicadores como, por exemplo, MTBF, MTTR, disponibilidade e confiabilidade. Nós vamos ter também indicadores mais focados na parte de programação, onde nós estamos falando ali da rotina mesmo, mais focado no PCM, onde a gente tem backlog, lead time, apropriação de mão de obra, sucesso e acerto de programação. E depois, por último, claro, nós temos os nossos indicadores de custos, gerenciais ali, que é custo por faturamento, custo por ativo, custo por mão de obra, custo de materiais e o custo de estoque, tá? Vou dar uma pincelada aqui, ó, eu vou puxar só essa parte aqui ó, de planejamento para vocês entenderem o quanto mais de indicadores, de métricas, de informações a gente pode desdobrar ali, ó. Então aqui ó, tem o planejamento, certo? Então, olha só. Quando a gente vai trabalhar numa empresa, que a gente vai elaborar um plano de manutenção, ou a gente vai dar uma consultoria, a gente vai querer otimizar a forma como está sendo feita a manutenção nas empresas, a gente tem que aplicar todos esses indicadores, metrificar tudo isso aqui. Por exemplo,
o tempo médio até a primeira falha, o tempo médio para falha, o tempo médio de operação entre falhas, o tempo médio de HH, o tempo médio de manutenção corretiva efetiva, o tempo médio entre manutenção, eficiência de detecção de pane, eficiência de reparo e por aí vai, tem vários outros. E dentro desses todos aqui tem dois que se destacam muito, tá? Que é o MTBF e o MTTR, que é o tempo médio entre falhas e o tempo médio para reparo. Então olha que interessante, como que você vai se aprofundar, como que você vai ter uma manutenção profissional aí? Primeiro, para planejamento, é recomendável que você aplique as estratégias de RCM, de manutenção centrada na confiabilidade, onde você vai estar focando em indicadores de máquinas e equipamentos. E para isso, você tem o nosso curso de RCM baseado na NBR 5462. A NBR 5462, que é a norma brasileira que regulamenta a confiabilidade de máquinas e equipamentos, e esse curso aqui você vai estar habilitado e respaldado pela NBR 5462, tá? Na parte de programação, a gente vai trabalhar mais as rotinas, né? Então tem o PCM, vai trabalhar com a gestão e principalmente com o atingimento do nível de serviço. E aí, claro que tem um curso de PCM, que hoje é o curso mais importante aí de PCM no Brasil, que vocês já conhecem, eu não preciso nem apresentar. E também, na parte de gestão, nós temos, né, o GCM, que é a gestão de custos de manutenção, que vai trabalhar tanto a parte de custos quanto de recursos. E aí nós temos o curso de gestão de custos da manutenção. Já que nós sabemos quais são esses indicadores, vocês já pararam para se perguntar quais os indicadores as empresas no Brasil estão utilizando? Então aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um indicador aqui, ó, dos indicadores de manutenção mais utilizados no Brasil, tá? Isso aqui são dados reais, tá? Consolidados aí do ano passado, onde mostram como que as empresas estão utilizando esses indicadores. Olha só que interessante. Quantas empresas utilizam o indicador de disponibilidade operacional? Só 17% das empresas utilizam esse indicador. Olha que negócio extraordinário. Esse aqui é o principal indicador que a gente tem na manutenção, que é a disponibilidade dos equipamentos. E nem 20% das empresas do Brasil estão utilizando esses indicadores. Indicador de custo, que é também, né, como que a pessoa não está gerenciando os seus custos. Só 16% das empresas do Brasil utilizam. Cumprimento de preventiva, 15%. Utilização, né, de MTBF, 12%. Backlog, 11%. MTTR, 10%. Cumprimento de corretivas, 9%. Satisfação do cliente, 4%. Então olha como o nosso cenário no Brasil é desafiador e o quanto a gente tem espaço para melhorar e para se desenvolver. Lembrando que tudo isso aqui são oportunidades. Então aqui, ó, se você está aí do outro lado, você está vendo, cara, aqui na minha empresa realmente eu não tenho indicador de disponibilidade, não estou usando custo, eu acho que não uso backlog. Olha quanto que você tem de oportunidade, porque se você implementa na sua empresa, se você traz essa mudança de paradigma para a sua empresa, isso você está trazendo para o mercado como um todo. E aí se você traz isso para o mercado, você consegue realmente se destacar e se diferenciar no mercado por trazer, né, a elaboração desses indicadores para as empresas. E a gente já viu, né, que indicadores confiáveis, eles ajudam no nosso processo decisório, são fundamentais. Como que a gente cria indicadores, tá, pessoal? Então olha só, a gente tem aqui 3 áreas, né? Nessa área aqui eu tenho aquilo que eu vou medir, os meus dados, né, o que eu estou coletando de dados. Essa área do meio aqui são as métricas e aqui eu vou ter os meus indicadores. Na manutenção, o que nós vamos fazer? A nossa principal fonte de medida e de coleta de dados vai ser os tempos e as falhas. A partir do tempo e das falhas, nós vamos construir 2 métricas principais. Primeiro, MTBF. Segundo, o nosso MTTR. A partir do MTBF e do MTTR é que nós vamos construir os nossos indicadores. Olha só, se eu juntar o MTBF com o MTTR, eu tenho meu indicador de disponibilidade. Então olha que interessante, né? Mais pessoas tinham o indicador de disponibilidade do que os indicadores de MTBF e MTTR. Sendo que o interessante seria que para a gente utilizar um indicador de disponibilidade, nós tivéssemos aí as métricas de MTBF e MTTR. Usando o MTBF, nós conseguimos então construir o nosso indicador de confiabilidade. E usando nossa métrica de MTTR, nós conseguimos construir o nosso indicador de mantenabilidade. E dentro desses indicadores aqui, o mais importante deles, o que é chave para o nosso sucesso, é a disponibilidade.
Por isso que a gente vai chamar o nosso indicador de disponibilidade ali como o nosso KPI. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos como esse aqui que falam mais sobre o universo de gestão da manutenção, gestão de ativos e do mundo operacional e industrial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.